Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia, de volta com vocês, iniciando a semana para a gente falar de política, de apoio político ao presidente Bolsonaro, porque na política nós estamos vivenciando um sintoma físico, né? Que a física explica. A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade em sentido contrário, ou seja, nós estamos vendo uma perseguição, um cerco ao presidente Bolsonaro provocado pela mídia esquerdista, pelos ativistas de esquerda, e os apoiadores de Bolsonaro estavam quietos, assistindo, sem saber assim para que lado ia. O Bolsonaro está recluso lá por causa do Covid. Aí o nosso pessoal começou a se movimentar. No dia 12 de junho, precisamente, lá em Sinop, o presidente do sindicato de Sinop, Nortão do Mato Grosso, Wilson Redivo, resolveu tomar uma atitude e espalhou por Sinop cerca de 15 outdoors apoiando com imagens de apoio claro e específico ao presidente Bolsonaro, dizendo que os produtores de alimentos do nosso país estão firmes juntos com o presidente. E isso está virando um fogo, ou seja, está todo mundo aderindo, todos os municípios aderindo a essa iniciativa de Sinop. Só em Mato Grosso, metade dos municípios já tem outdoor. E está se espalhando pelo país, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, enfim, no Paraná, o pessoal está aderindo a esse movimento. Nesse instante eu vou falar com o idealizador desse movimento, o Wilson Redivo, lá em Sinop, que está conosco pelo Skype. Redivo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, João Batista, é um prazer imenso falar contigo, fico muito feliz pela oportunidade que você nos tem dado, e eu acho que nós precisamos externar esse sentimento da nação brasileira, do povo brasileiro, daquele povo que trabalha e produz. É um sentimento de apoio ao presidente pelas mudanças que ele está tentando e que ele está buscando implementar no país, que nós tanto precisamos. Nós passamos períodos negros, turvos, 24 anos de governos voltados aí para o comunismo, e isso, graças a Deus, está mudando. Acho que nós temos a bênção de Deus de colocar o Bolsonaro no nosso caminho. E nós precisamos, o setor produtivo e quem o apoia, precisa se manifestar, precisa mostrar de que lado que ele está, e nós precisamos fazer isso aí. Foi pensando nisso que nós tivemos esta ideia iluminada de fazer alguma coisa. Inicialmente, nós íamos fazer caravanas para ir naqueles finais de semana em Brasília, mas em função do Covid, nós analisamos que não era prudente. E surgiu a ideia, num feriado à tarde, deitado no sofá, vamos fazer a campanha dos outdoors. Na semana, na sequência, já pesquisei, já trabalhamos valores, preços, já encomendamos a área a arte baseada em 5 pilares que a gente determinou, que era fé em Deus, que está estampado, valorização da família, que nós temos que valorizar a família, a economia representada pela lavoura de soja que está lá, a nossa bandeira do Brasil representando o nosso amor à pátria, e o Bolsonaro com a faixa de presidente, né, demonstrando a mudança que nós tanto desejamos. E os outdoors saíram, foi feito um trabalho de divulgação nas mídias e através do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que eu participo. Fizemos uma cotização com os amigos, um chamamento para cooperação, e essa cooperação surgiu de forma muito espontânea e muito fácil. Eu sou muito sincero para dizer que foi muito fácil de atingir essa meta. E a campanha iniciou na região dos municípios vizinhos de Sinop. Nós instalamos, você falou 15 outdoor, tem 21 instalados, porque 20 foram pagos, um foi bonificação da empresa que é detentora dos outdoors. Ela entrou com um de bonificação, além do desconto que ela fez um preço acessível para nós, que está fácil da gente cumprir isso aí e manter isso aí. A nossa intenção, João Batista, é manter até dezembro, com certeza, esses outdoors na rua. Feito isso, a gente passou a divulgar nos municípios vizinhos. Ligamos para os presidentes de sindicato dos municípios vizinhos, e quando eu postei nos grupos as imagens dos outdoors instalados em Sinop, a coisa bombou, despertou aquele interesse de mais pessoas aderirem, e isso está tornando uma febre.
Eu tive o prazer de ontem, naquele grupo Amigos da Soja, eu não o conheço, mas um senhor de Santa Maria, senhor Garay de Santa Maria, colocou lá, Sinop foi a nossa inspiração. Já temos mais de 10 outdoors instalados aqui em Santa Maria. Então, isso é gratificante. Eu recebi também, viu, Redivo, mensagens do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem amigos, né? Onde o Notícias Agrícolas trafega, e trafega muito bem, graças a Deus, as pessoas estão reagindo e os grupos também estão reagindo. Tenho certeza que com essa sua fala vai aumentar ainda mais a adesão a esse movimento. O fato é que esse movimento está se espalhando. Era como se faltasse isso, né, Redivo? Foi uma pedra de toque para as pessoas se manifestarem, colocar o seu apoio, colocar o seu pessoal na rua, não é isso? João Batista, às vezes as boas ideias, falta aquele estalozinho para dar, sabe? Falta aquela iluminação para você ter. Porque o anseio das pessoas no Brasil de demonstrarem esse apoio está estampado, sabe? Está estampado nas pessoas. É uma coisa natural que está no íntimo de cada ser de apoiar o Bolsonaro, porque ele está promovendo mudança. Bolsonaro, temos que ser justos, que ele está fazendo, está criando esperança para o povo brasileiro. E isso nós tínhamos perdido a esperança de um Brasil melhor, de um Brasil que fosse dar certo, de um Brasil voltado para a produção, voltado para a ordem, para o caráter, para a formação de pessoas de bem. E isso está voltando, esse sentimento está sendo, sabe, recuperado com o Bolsonaro no poder. Então, nós temos que externar isso, porque a imprensa marrom está aí, caindo de pau em cima dele, e caindo feio, e eles não estão mortos, não. A gente tem que pensar que nós temos que mostrar o nosso lado, o lado de quem apoia, de quem valoriza a família, valoriza Deus, valoriza as crenças, valoriza o caráter. E é isso que a gente procurou fazer, é isso que a gente externar esse sentimento. E eu acho que foi muito boa, bem aceita, e eu vejo que daqui para frente só vai multiplicar isso. E vamos dizer assim, Deus que ajude que a gente consiga, em cada município, dos 5.000 e poucos municípios brasileiros, tenha pelo menos um outdoor de apoio ao Bolsonaro. Vai ter muito mais. Ô, Redivo, preço. Eu sei que aí o Nortão que começou o movimento, né? Cláudia, Carmen, os municípios em torno de Sinop, todo mundo aderiu. E aí o Nortão é sempre um pouco mais caro as coisas, né? Porque pela distância que vocês estão. Quanto está saindo cada peça? Olha, um outdoor por 30 dias de manutenção dele lá, a arte, a estrutura, 30 dias, a estampa, né? A estampa, R$500 por outdoor. Esse é o custo que nós acertamos por 30 dias. Então, é um custo-benefício muito barato, João Batista, pelo efeito que ele proporciona. É um custo-benefício baratíssimo. Sem discussão. As pessoas vão passando e vão olhando, né? E aí vai... Exatamente. Vai entrando na cabeça. E vai trabalhando a cabeça das pessoas. Sabe, isso aqui vai incentivando as pessoas a... Então, nós tivemos assim, a gente lançou a campanha por um mês e nós já temos recursos arrecadados, com mais um pouquinho que se trabalhe, que não está difícil. Até dezembro, nós vamos manter esses 21 outdoors em Sinop instalados. Isso daí é dinheiro dos associados do sindicato e todos os Não só dos associados, dinheiro que veio da comunidade, do setor produtivo de um modo geral. Teve comerciante que disponibilizou a estrutura do cavalete dele. Eu só pago a arte, só pago o que custa 200, entendeu? Então toda a comunidade está cotizada, toda a comunidade se solidarizou com esse movimento e aderiu e posta no grupo e dá positivinho. E por isso que teve força, por isso que ela expandiu, que ela cresceu, que ela... Não é um trabalho de uma pessoa só, João Batista. Isso é um trabalho que o pontapé inicial saiu daqui, mas teve a participação de várias pessoas que se mobilizaram e correram e ajudaram e participaram. Então é isso, não tem dono. Essa campanha não tem dono, o dono é o Brasil. O dono disso esse sentimento. A gente espera, Redivo, que as pessoas do Brasil todo, das cidades urbanas, né? Cidades urbanas é um pleonasmo, mas enfim, das cidades e do campo, tenham a mesma iniciativa que vocês tiveram. Por que não São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, e aí vai? Porque as grandes metrópoles também não colocarem seus outdoor. Fica aí
a sugestão do Redilvo, Belo né? Horizonte já tem, João Batista, desculpa Aí. de replicar. Belo Horizonte já tem, já está instalado lá, eu já recebi no meu WhatsApp aí, já postaram de Belo Horizonte, Campinas, já tem Campinas, já tem. Então ele está. Eu recebi apoio de pessoas de São Paulo, para você ter uma ideia, de amigos meus de São Paulo, não ligados ao Sindicato Rural, que fizeram, passa a conta aí, eu digo que eu faço o depósitozinho, passa a conta que a tua campanha é excelente. São amigos em comum. Então, eu acho que Pará já tem bastante. Agora eu recebi ontem mesmo do Pará, vários outdoors instalados no Pará, que passaram. Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Então, ele Paraná, está expandindo também no Paraná. Eu acho que a coisa tem um efeito multiplicador. E esse trabalho que você está fazendo, João Batista, de divulgar, que você tem uma amplitude nacional. Isso aí você não sabe a força que dá para o Bolsonaro. E é isso que nós precisamos se unir para fazer. Nós precisamos unir forças de pessoas de bem para intensificar essa campanha e para fortalecer o nosso presidente. É o que nós Agora precisamos. vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o chamado custo-benefícios, é o benefício. Porque parece que é só os municípios do fundão, que a gente chama, né? que a mídia agressiva chama vocês, né? O fundão. Parece que só vocês estão satisfeitos com o Bolsonaro. Porque, claro, ele entrou para apoiar a produção de alimentos e deu muito certo. É um homem de visão, né, Redilvo? Porque ao momento que ele apoiou o agronegócio respondeu e vem respondendo, está segurando o drama da epidemia. O país, a nossa economia podia estar num desespero com os tanques nas ruas para conter a insatisfação do povo e, no entanto, nós estamos nesta segunda-feira trabalhando, apesar da pandemia, porque o Bolsonaro teve uma luz, né? E foi por isso que nós votamos nele, né? Desse apoiamento para a produção e desse apoiamento à agricultura. No fundo, vocês estão tentando retribuir essa visão que o Bolsonaro deu para vocês. Ô, João Batista, existe uma coisa que me intriga muito no meu íntimo. Eu tô em Sinop há 30 anos, eu vim para cá há 30 anos, eu tive a oportunidade de acompanhar a evolução maior do estado do Mato Grosso, a evolução maior desse estado que se ocorreu nas últimas 3 décadas, o incremento da agricultura. E o nosso crescimento nessa região, o Mato Grosso hoje é o celeiro do Brasil e do mundo. É inconcebível como tenha pessoas que falem mal do agronegócio como estão falando, e pessoas até parceiras, eu quero dizer, pessoas até parceiras que ficam criticando as questões ambientais. Então, isso aqui é uma inverdade. As pessoas que conhecem a nossa realidade sabem que o produtor é o que mais preserva. A nossa agricultura é uma agricultura de ponta, tecnificada, com alto padrão tecnológico. A utilização de máquinas com alto potencial produtivo e de tecnologia que proporcionaram alavancar esse desenvolvimento que o Mato Grosso teve. E isso está contribuindo, Mato Grosso e o Brasil, não só Mato Grosso, Bahia, etc. Enfim. E isso está contribuindo com a economia. É notório que isso está sustentando economicamente a situação do país. Está sustentando, porque através da agricultura vem toda a indústria, toda a cadeia produtiva. Essa cadeia está nas cidades. Está gerando... Aonde que se fabrica trator? Não é no meio do mato, não é nas cidades do interior, é lá nos grandes centros. Né? É São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e por aí afora, que se produzem equipamentos, máquinas, software, etc., utilizados na agricultura. Então, a cadeia é muito forte porque ela gera muito emprego, gera muita renda para o país, tem muita tecnologia empregada em cima da agricultura. E o Bolsonaro, acho que foi muito feliz, e isso é óbvio que tem que valorizar. O que o Brasil faz de melhor? Eu pergunto para o povo brasileiro, o que nós somos bons aqui no Brasil? É no setor agropecuário. Nós se despontamos, o Brasil desponta como uma potência agrícola mundial. E, infelizmente, não é valorizado por muitas pessoas, ficam dando tiro no próprio pé da gente. É lamentável, até eu digo assim, a última entrevista de uma pessoa que eu admiro muito, Roberto Rodrigues. Ele foi de uma infelicidade muito grande colocar que os produtores estão queimando os pés na floresta amazônica, estão queimando com as matas. Quer dizer, foi uma declaração que eu acho que não contribui nem um pouquinho para melhorar essa situação que já está crítica aí. Então, nós temos que, voltando, João Batista, que eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, nós temos que desmistificar que o produtor
ele é o bandido, ele é o derrubador, Olha, nós preservamos 80% das nossas propriedades. Nós temos o Código Florestal mais restritivo do mundo. Nós somos os únicos que preservamos com os nossos recursos 80% das áreas. Não ganhamos nada por isso e nós somos penalizados. Então é uma injustiça, é uma irrealidade e é uma grande injustiça que está sendo jogada nos ombros do produtor. Que isso aqui tem que um dia ser revertido. O produtor tem que ser homenageado pelo que ele faz nas questões ambientais. Qual é o setor que recupera 100% das embalagens dos agrotóxicos? É o setor agrícola. Os problemas ambientais brasileiros estão nas grandes cidades. Os problemas. É lá que nós não temos esgoto, não tem água encanada, não tem esgoto, não tem saneamento básico para as pessoas viverem. 50% da população brasileira vive nessas condições sem tratamento de água, sem tratamento de esgoto. Então, aonde que estão os problemas ambientais brasileiros? É no campo ou são nos grandes centros? Não só problemas ambientais, como problemas econômicos, né? Nos grandes centros, o problema maior é desemprego. E não fosse o agronegócio, eu repito, o nosso país estaria bem pior. Redivo, a situação é tão clara para a população, para as pessoas que pensam, que apesar de toda a campanha contra o Bolsonaro, esse cerco, essa sei lá, vou usar uma palavra pesada aqui, mas o povo já sabe muito bem o que eu estou pensando, né? Essa coisa desleal não afeta a popularidade dele, que ele continua acima da média desde que ele entrou. E aí, o Bolsonaro, olhando e sabendo desse movimento de vocês e vendo a força do agronegócio do Mato Grosso, planeja visitar Sinop, eu acho que daqui a um mês, sei lá, não tem uma data marcada, onde, pelas informações que eu tenho, ele vai inaugurar 2 usinas de etanol de milho, usinas enormes, que vão dar cabo praticamente toda a produção de milho de vocês, do milho safrinha, e vai ver o algodão. Quando ele estiver nessas áreas fazendo fotos, ele vai representar muito bem para o mundo o que é o Brasil de hoje, né, Redilvo? Exatamente, João Batista. Eu acho que é um anseio muito grande de receber o presidente na nossa cidade, nós ficamos imensamente felizes. Estava previsto para o dia 1º de agosto, mas foi adiado em função das condições do Covid. Mas está confirmada, isso a gente tem certeza que está confirmada a vinda dele para Sinop. E quando isso ocorrer, nós queremos fazer uma grande recepção para ele aqui, porque ele merece isso e merece muito bem. E o presidente Bolsonaro, ele trouxe a esperança de volta nos nossos corações, João Batista. Eu acho que ele trouxe aquela vontade de você lutar de novo por um Brasil melhor, aquele desejo. Que se você imaginasse há tempos atrás, estava todo mundo pensando em, eu não compro mais uma colheitadeira, eu não compro mais uma máquina. Eu, se puder arrendar a fazenda e vender, eu vou vender e vou embora. Então, estava tendo esse pensamento que é um pensamento desesperador. Eu digo assim que é um pensamento desesperador que a esquerda estava levando a gente a ter. E ele resgatou isso, o Bolsonaro resgatou isso, resgatou muito bem. Então, eu sempre digo assim, nós temos que fazer ações que demonstrem a nossa satisfação com o que ele está fazendo com o país. Qual é o ministério desse homem? Ele colocou um ministério altamente técnico em todos os setores. Tem 1 ano e meio de governo, cadê a corrupção que se fala do governo federal? Não tem corrupção no governo federal, não tem um escândalo de corrupção que está num ano e meio de governo implantado. Quer dizer, olha o Tarcísio, o ministro Tarcísio, você vê esse homem falar, dá vontade de se abraçar o cara, meu. O cara fala com sentimento, fala com emoção, fala com coração, fala com desejo de realizar. E estão realizando, não é que estão realizando. Infelizmente, a esquerda perdeu a teta. Né? Infelizmente, muitos perderam. Esse é o motivo. Perdeu a teta. Esquerda perdeu a teta. Deitado. Exatamente. E não estão aceitando isso, não estão aceitando que a teta secou. Mas, meu Deus do céu, nós temos que pensar no bem comum, não no bem de meia dúzia de pessoas que estavam vivendo nababescamente por conta do governo, por conta das empresas estatais, por conta do Petrobras, Eletrobras e por aí afora, que não vamos citar. Mas todo mundo sabe que saquearam o país. Nós não estávamos sendo governados, tinha uma quadrilha tomando conta desse país para saquear o país, não para governar. Essa é a grande verdade, tem que ser dita. E tem que ser dita. Sabe? É uma coisa que dói, mas é o que a gente viveu nos últimos anos.
Tá. E não vamos deixar repetir, não vamos nos transformar numa Venezuela. Jamais. Eu acho que, olha, tá aí o exemplo da Argentina, olha a situação que está a Argentina, as notícias que correram ontem, que estão correndo ontem de bloqueio nas contas da Argentina, impossibilitando as pessoas de sacarem seus dinheiros nos bancos, né? Isso nós já vimos aqui no Brasil, no tempo da Zélia, a gente já viveu isso, e nós não queremos voltar mais nesse tempo aí. Eu acho que o Brasil nós temos que ter liberdade econômica, liberdade de expressão. Uma outra coisa infeliz que aconteceu aí, votarem a favor da manutenção das fake news aí. Aonde que se viu isso? Os três senadores do Mato Grosso votaram favoráveis. Isso é uma lástima. Ah, sim. Agora, na Câmara não passa. Ô, Redivo, o nosso tempo está se esgotando. Eu quero deixar bem claro aqui os meus cumprimentos, o meu apoio à sua iniciativa. O Brasil, ele se recupera, ele se renova com as lideranças que surgem, que vão surgindo no país, como é o seu caso. Então, o Wilson José Redivo, presidente do Sindicato Rural de Sinop, norte do Mato Grosso, parabéns pela sua iniciativa. Vamos cobrir o Brasil com faixas e outdoor, homenageando o nosso presidente, um homem de coragem. Certo, Redivo? Parabéns pela sua iniciativa e que o Brasil copie a sua ideia. E vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Eu fico bastante feliz de você estar fazendo esse trabalho de apoio. Eu acho que é um alcance importante, é isso que precisa, sabe? O alcance do teu programa é a nível nacional, e eu tenho certeza que isso aqui vai despertar o interesse de muitas pessoas em instalar na sua cidade um outdoor. E ele tem uma representação muito grande, porque essa representação de apoio, eu digo assim, ela é muito grande e muito forte. E o Bolsonaro precisa disso. Ele precisa das pessoas de bem que estão do seu lado, enganjadas em mostrar isso, em mostrar para a sociedade brasileira que o governo está sendo apoiado, tem apoio, e não é isso que a mídia marrom está pregando, não é isso que a Globo está pregando. Obrigado, João Batista, eu fico muito feliz pela oportunidade que você tem me dado. Muito bem, Redivo. Eu gosto de gente entusiasmada. Os patriotas são assim. Muito bem, Redivo. Parabéns. Volte sempre. Vamos em frente. Muito obrigado. Vamos em frente. Obrigado, João Batista. Um bom dia a todos. Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos acompanhando o movimento político do nosso país com as manifestações do povo que produz, do povo que carrega o nosso país nas costas, os produtores rurais. Nesse instante, o foco está no espalhamento dessa ideia, desse movimento de outdoor em todo o nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente!